Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos, ok, turminha? Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando, certo, a aula. E aquelas informações que você achar interessante, você pode printar a tela e passar para o caderno e assim desenvolver e continuar com seus estudos. Beleza, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, o estudo das soluções. Então, em vídeos anteriores, turma, já trabalhamos o conceito de solução, que é toda mistura homogênea, certo? Já que nós temos uma mistura, vamos ter pelo menos dois elementos participando. Um elemento nós vamos denominar de soluto, né, que vai estar em menor quantidade e vai se dissolver em uma substância, e o solvente, que normalmente é a água. O solvente ele vai estar em maior quantidade e vai promover a dissolução. Também em vídeos anteriores, trabalhamos as relações matemáticas entre soluto e solvente. Essas relações matemáticas, turma, nós chamamos de concentração. Então, nós temos concentração comum, concentração molar, porcentagem massa, título, certo? Então, nós temos diversas concentrações. Toda solução preparada, a gente precisa especificar qual é a sua concentração, beleza? Uma solução ela pode estar inicialmente muito concentrada, né? Entre aspas, muito forte. Então, a gente vai promover a diluição dessa solução, certo? E se temos duas soluções, podemos misturar essas soluções. Se forem de solutos iguais, então nós vamos ter, na verdade, uma diluição. Agora, se forem solutos diferentes, pode não acontecer uma reação química, mas também pode acontecer uma reação química. E é justamente, né, a mistura de soluções de solutos diferentes que a gente conhece como reação química, certo? Dentro dessas reações químicas, existe um tipo de reação ou um tipo de procedimento muito importante, muito empregado na química, especialmente na química laboratorial, né, nos laboratórios, que é a titulação. E é justamente esse tópico que estaremos abordando na nossa aula, a titulação, certo? Então, convido vocês a prestarem bem atenção nesse vídeo. Vamos iniciar, turma. Então, vamos definir o que é a titulação, ok? Titulação é uma técnica utilizada para determinar a quantidade de matéria em uma amostra utilizando uma solução de concentração conhecida. Então, é uma técnica que os químicos utilizam em laboratório para fazer a determinação de uma concentração desconhecida, normalmente de um ácido ou de uma base, certo? Em outras palavras, titulação é uma análise química quantitativa, porque nós vamos quantificar a concentração ou a quantidade de mols de uma determinada solução. Nesse processo, a amostra tem sua concentração determinada por meio de uma reação química, ao ser misturado com outra substância. Por isso, falamos que é mistura de solutos com reação química. A titulação serve para determinar, de maneira precisa, a quantidade de uma substância, confirmar se a concentração descrita no rótulo é verdadeira ou se a quantidade de um composto químico é indicada na embalagem. Turminha, a titulação é muito utilizada no controle de qualidade. Então, por exemplo,
A vigilância ela pode coletar a amostra, uma determinada amostra de um leite, certo? E por meio da titulação, os técnicos vão determinar, por exemplo, a concentração de ácido, se está correto, se bate com aquele rótulo. Se você pegar o rótulo de um vinagre, lá vai estar acusando porcentagem de ácido entre 3 a 5%. Então, é preciso fazer esse controle de qualidade para saber se aquela quantidade está dentro, né, se o ácido está dentro daquela quantidade pré-estabelecida, tá certo? Então, é uma técnica muito utilizada para se determinar com exatidão uma determinada substância. Então, nós vamos agora para as etapas da titulação, certo? São 6 etapas. Coloquei aqui de forma bem didática, se você quiser printar a tela, né, em cada momento, faça isso. Então, bem didático para a gente compreender os passos da titulação. Então, primeiramente, ó, a solução que possui a concentração desconhecida é chamada de titulado, ok? Primeiramente, ela é medida com o auxílio de uma pipeta volumétrica, que nos dá o seu volume preciso e depois é transferida para um Erlenmeyer. O Erlenmeyer, turminha, é essa vidraria aqui embaixo, certo? Então, por exemplo, a gente vai utilizar um equipamento chamado de pipeta. As pipetas elas são graduadas, tem pipeta de 1 ml, 5, 10, 25 ml, por exemplo. E aí, esse tipo de medição, ele é bem preciso. Então, a gente vai, por exemplo, vamos coletar uma alíquota de 25 ml. Vamos utilizar a pipeta, a gente vai transferir para essa vidraria, que chamamos de Erlenmeyer, tá certo? O segundo passo, adiciona-se um indicador ácido-base. Por exemplo, a fenolftaleína, mas nós temos diversos outros indicadores. O indicador é muito importante nesse processo, pois conforme será explicado mais adiante, turminha, ele indicará visualmente o ponto de viragem do pH da solução. Já sabemos que os indicadores, eles apresentam, eles vão ter uma mudança de coloração de acordo com um determinado pH. Então, por exemplo, se aqui, né, no Erlenmeyer nós temos um ácido, certo? Quando a gente coloca o indicador, ele vai apresentar uma coloração. No caso da fenolftaleína, vai continuar incolor. Quando chegar o momento da neutralização, certo? Porque eu vou ter uma reação ácido-base. Eu vou estar gotejando base aqui no Erlenmeyer, que contém um ácido. Então, vai acontecer a reação química e no ponto de viragem nós vamos ter uma mudança de coloração. Então, nesse momento, a gente para, certo? A gente fecha aqui a torneira, né, da proveta e aí vamos cessar a reação. Então, o uso do indicador é importante para a gente visualizar esse momento da neutralização ácido-base. Terceiro passo, a solução de concentração conhecida é denominada titulante, o qual é colocado em uma bureta. A bureta é esse equipamento aqui, turminha. A bureta é um aparelho de vidro graduado, né? Nós vamos ter aqui as medidas, as medições, beleza? Que permite o controle da quantidade de titulante que é adicionada ao titulado. Então, por exemplo, a gente colocou aqui na bureta 50 ml. E aí eu vou abrir aqui a torneira, vai começar o gotejamento, certo? No ponto de viragem, então eu percebi que mudou a coloração, eu vou fechar a torneira e aí eu vou medir. Ó, eu coloquei 50 ml e ao final, então, sobrou 30 ml. Então, isso quer dizer que foram necessários 20 ml para que a reação aconteça. Dessa forma, turminha, a gente tem o controle, né, do quanto foi utilizado na bureta, certo? Quarto passo, ó. O passo seguinte é realizar o gotejamento, ok? Da solução titulante sobre a solução titulada. A solução de concentração conhecida
sobre aquela solução de concentração desconhecida. É necessário também muita atenção, pois é preciso interromper o gotejamento exatamente quando a quantidade de íons hidrogênios e hidroxilas em mol da solução titulante, né, fica igual à solução titulada. Chamamos esse momento de ponto de neutralização, ok? E a gente vai perceber isso devido à mudança da coloração da solução desconhecida, né, que nós colocamos o indicador. Quinto passo, né, o ponto de equivalência ou ponto de viragem. Então, é nesse momento em que a quantidade adicionada de titulante em mol é igual à determinada pela proporção estequiométrica para a reação com o titulado, certo? É possível verificar esse ponto quando ocorre a mudança da cor da solução. Eu trouxe aqui até a figurinha, tudo bem? Que nós vamos ter essa percepção. Então, inicialmente incolor, e aí quando chegar naquela coloração, por exemplo, vermelho, então eu cesso o gotejamento. Nesse momento, nós atingimos o ponto de equivalência ou ponto de viragem. Então, por exemplo, se for usado o indicador fenolftaleína, o seu ponto de viragem ocorre quando há mudança do incolor para o rosa, como nós colocamos no exemplo, certo? E último passo, lemos na bureta o volume de titulante gasto e realizamos um cálculo para descobrir a concentração desconhecida. Então, nós mostramos aqui o passo a passo para que a gente realize uma titulação. Agora vamos aos cálculos, ok, turma? Então, atenção. Então, nós temos aqui, olha só, a seguinte situação. Nós temos aqui na bureta, certo? Ó, 50 ml de uma solução de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Então, aqui é a concentração, a solução conhecida, tá certo? É o titulante. O titulado, né, aqui no Erlenmeyer, eu tenho uma concentração de uma solução de HCl, né, o ácido clorídrico. Essa concentração ela é desconhecida, então a gente quer determinar essa concentração. E o volume no Erlenmeyer é um volume de 25 ml. Então começa o gotejamento e a partir de um certo ponto, ó, nós temos a viragem, a mudança na coloração. Então a gente fecha a torneira, cessa o gotejamento e eu percebo que na bureta, ó, que antes era 50 ml, agora passa a ser 40 ml. Então isso quer dizer que foram utilizados, né, 10 ml do hidróxido da base para que aconteça o ponto de equivalência. Então foram utilizados 10 ml, certo? As informações iniciais, nós podemos resumir, ó, no início, o volume da HCl, 25 ml, a solução é uma solução de HCl e ela é incolor usando a fenolftaleína. Na bureta, nós temos 50 ml do hidróxido de sódio, certo? De concentração 0,1 mol por litro. Ao final da titulação, ó, a solução ficou rosa, né, o ponto de equivalência, ponto de viragem, e restando 40 ml do hidróxido de sódio, ou seja, foram gastos 10 ml. Tá certo? Então, olha só, vamos determinar o número de mols, ok? O número de mols do hidróxido de sódio. Turminha, para determinar o número de mols do hidróxido de sódio, eu vou usar a fórmula da molaridade. Então, a molaridade ela é o número de mols dividido pelo volume em litros da solução. Como nós queremos o número de mols, né? Então eu vou isolar o N. Isolando o N, então quem vai ser o N? Número de mols. Molaridade vezes volume, tá certo? No caso aqui, para a base, para o hidróxido de sódio. Então, o número de mols, 0,1, tá certo? A gente conhece a molaridade do hidróxido, 0,1, e o volume do hidróxido. O volume do hidróxido é o volume de 10 ml, tá certo? Foram gastos lá na bureta 10 ml. Eu não vou usar o número 10, porque
esse volume tem que estar em litros, tá certo? Então, eu vou ter que transformar 10 ml para litros. E como a gente faz esse procedimento? Dividindo por 1.000. Então, 10 dividido por 1.000 vai dar 0,01, tá certo? Aí, turminha, multiplicando, ó, 0,1 por 0,01, o meu resultado vai ser 0,001 mol de hidróxido de sódio. Então, essa é a quantidade em mols, tá certo? Naqueles 10 ml utilizados do hidróxido de sódio, tá bom? Agora nós vamos para a estequiometria da reação, né? Eu vou escrever a reação, o ácido reagindo com a base, certo? Quando eu escrevo a reação e faço o balanceamento, eu percebo que é uma reação de 1 para 1. 1 mol do ácido para 1 mol da base, tá certo? Então, aqui, na verdade, não vai ser 1 mol, vai ser 0,001. Então, se eu tenho 0,001 mol da base, esse valor vai reagir com a mesma quantidade para o ácido, 0,001, tá certo? Aqui nós vamos ter o quê? O ponto de equivalência. O número de mols do ácido vai ser igual ao número de mols da base. Então, turminha, eu sei que para o ácido eu tenho que ter 0,001 mol. Essa quantidade de mol está num volume de 25 ml, porque lá no Erlenmeyer eu utilizei 25 ml de uma solução desconhecida, de concentração desconhecida. Tá? 25 ml vou ter que transformar para litros, dividindo por 1.000, vai dar 0,025. Então, eu tenho 0,001 mol em 0,025 litros. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar o valor de 0,04. Então, essa é a molaridade daquela solução de ácido que a gente não conhecia. Então, aquela solução é uma solução 0,04 molar, certo? Assim, a gente emprega a titulação para a determinação de concentrações desconhecidas, tanto de ácido quanto de base, certo? Vamos para uma questão rapidinho, turminha. Olha só. O volume de uma solução de NaOH, né, o hidróxido de sódio, 0,150 ou 0,15 molar, necessário para neutralizar, até destaquei aqui, ó, neutralizar 25 ml, certo? De solução 0,300, 0,3 molar é. Então, aqui nós queremos saber, turminha, o volume necessário, né? O volume necessário de base naquela concentração de 0,15 que vai neutralizar a solução ácida. Show de bola? Então, aqui estão os nossos dados, beleza? Os nossos dados, o volume de hidróxido que a gente está procurando, o volume da HCl 25 ml, a molaridade do ácido 0,15, a molaridade, né, da base 0,15, do ácido 0,3. Então, primeiramente, ó, cálculo do número de mols do ácido. Molaridade, número de mols sobre o volume. Como queremos o número de mols, então o número de mols vai ser a molaridade vezes o volume. Molaridade 0,3, o volume de 0,025, porque os 25 ml nós dividimos por 1.000. Resultado, 0,0075 mol. Então, essa é a quantidade de mol da solução do ácido, certo? Olhando para a reação entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, é uma reação de 1 para 1. Então, se eu tenho 0,0075 mol do ácido, essa quantidade vai reagir também com 0,075 mol da base. Então, eu conheço a quantidade de mols, beleza? Como eu tenho também a molaridade da solução, certo? Então, eu vou usar molaridade, número de mols sobre volume. Eu quero o volume, número de mols sobre a molaridade. 0,0075
dividido por 0,15, né? Você pode fazer essa conta em casa. Qual o resultado? 0,05 litros ou 50 ml. Show de bola? Titulação. Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, forte abraço, valeu!